Olá, seja bem-vindo a mais um Telesaúde. É um grande prazer e uma honra participar desse projeto e hoje alcançando uma marca importante, são 25 teleaulas, telesaúde que eu já participo e, claro, sempre trazendo a você uma opção, uma escolha de conhecimento que impactará não só na sua saúde, mas também é importante para facilitar aí o acesso e a assistência aos seus pacientes. Então eu agradeço muito pela participação, agradeço a vocês que assistem, que compartilham todo esse material, que divulgam. Então é uma honra participar desse projeto junto com todos vocês. E peço, é claro, que vocês continuem compartilhando aqui o material que nós produzimos. Claro, se inscrevam nos canais, compartilhem entre os amigos, né, para que a gente possa ter a divulgação científica, a divulgação da ciência cada vez mais forte, impactando na qualidade de vida dos nossos pacientes. O tema de hoje é um tema muito importante, é um tema que impacta diretamente em todos os tratamentos farmacêuticos, certo? E a gente vai partir lá do conhecimento básico em farmacologia para entender o impacto do processo de absorção dos medicamentos, independente de qual seja a forma farmacêutica, qual seja a via de administração, entendendo como esse aspecto fisiológico ocorre, consequentemente, qual vai ser o impacto, né? Como é que ele vai espelhar no tratamento, a sua influência no tratamento. Ok? Lembrando, e aí claro, para quem não me conhece, eu sou farmacêutico, atuo dentro da área da atenção farmacêutica, bem como também dentro da área da medicina tropical, são dois campos importantes, e como disse desde o início, né, já são 25 telesaúdes, então convido você, além, é claro, de assistir a esse vídeo, assista aos vídeos anteriores, compartilhe, faça críticas ou sugestões, nos envie sugestões de melhoria ou de temas que queiram trabalhar, para que a gente realmente possa alcançar o objetivo de crescimento aqui profissional. Então vamos lá, vamos aprofundar aqui dentro da nossa temática, relembrando a vocês que nós temos uma ciência, partindo daí do conhecimento básico, nós temos uma ciência chamada de farmacologia, que é uma ciência que estuda o impacto que as drogas, né, geram sobre um organismo. No nosso caso específico, né, nós estamos focando nas drogas que são trabalhadas dentro dos medicamentos e o organismo de um ser vivo, de um ser humano. Então, nós trabalhamos dentro da farmacologia humana e essa farmacologia, o estudo da farmacologia se divide em dois grandes ramos. Um chamado de farmacocinética e outro chamado de farmacodinâmica. Na verdade, essa divisão que se tem do estudo é justamente para entender todos os processos que ocorrem desde a utilização da administração do medicamento, seja por via oral, seja por via parenteral, qualquer uma das vias que são utilizadas. E aqui eu faço um alerta que nós temos já teleaulas gravadas a respeito das vias de administração de medicamentos, então cabe aí você se interessar, ver vídeos anteriores, onde nós trabalhamos as vias de administração dos medicamentos. Então, independente de qual seja essa via, o medicamento, a droga, ela vai percorrer um caminho dentro do seu organismo, né? E o estudo sobre todo esse movimento da droga no organismo é realizado pela farmacocinética. Enquanto o estudo sobre como a droga, como o fármaco irá alterar, através de um mecanismo de ação, o seu organismo, ele é trabalhado pela farmacodinâmica, certo? Mas lembrando que são dois ramos da mesma ciência. Então, para que você possa compreender o que realmente e como realmente um organismo funciona sobre a ação de um medicamento, você precisa conhecer tanto a farmacocinética quanto a farmacodinâmica. Tanto o movimento da droga no seu organismo, quanto a alteração que essa droga pode provocar no seu organismo. Elas estão entrelaçadas. Você não tem mecanismo de ação se você não tem absorção da droga. Você não tem mecanismo de ação se você não tem distribuição.
e você permanecerá, e nesse caso, gerando um efeito tóxico, um efeito prejudicial, se a eliminação da droga não for eficaz. Então, para que você possa ter todo um conhecimento clínico, ou seja, a farmácia clínica, de como o medicamento irá agir sobre determinada condição no paciente, você precisa ter o conhecimento tanto da farmacocinética quanto da farmacodinâmica. E isso é importante. Hoje, é claro, importante considerar que dentro da farmacocinética a gente tem vários itens importantes que vão estar relacionados a essa velocidade, essa passagem do medicamento pelo organismo, né? E aqui eu separo para vocês as informações relativas à droga que estão ligadas a vias de administração, absorção, distribuição, biotransformação, que é o mesmo que metabolismo, e eliminação da droga. Tudo isso são informações ligadas à farmacocinética. Enquanto a farmacodinâmica vai lidar com o local onde o fármaco irá agir, a forma como ele irá agir, o seu mecanismo de ação e os efeitos gerados por esse mecanismo. Tá? E claro que existe uma relação, uma ligação entre ambas, tanto a ligação das informações de farmacocinética quanto de farmacodinâmica. É como considerar, são as duas faces da mesma moeda. Não há como você isolar um determinado conhecimento, porque um impactará na ação de outro. E o meu objetivo aqui com vocês hoje não é só apresentar essa informação, mas é aprofundar um pouco sobre os aspectos ligados à absorção de medicamentos, independente de qual seja a via, né, seja ela a via oral, seja ela a via tópica, pulmonar, respiratória, não importa. As vias, elas terão o mesmo fenômeno de absorção ocorrendo na sua característica básica. E hoje meu objetivo é justamente esse, fazer com que vocês compreendam o fenômeno da absorção desses medicamentos, como ele ocorre, quais são os fatores que vão influenciar e, consequentemente, fazer essa relação com o resultado final do seu tratamento, né, o tratamento pelo seu paciente. Né, como a absorção ela impactará no final do resultado. Isso é muito importante. Okay? E aqui, de forma geral, observando através desse esquema, tudo que ocorre quando o medicamento é utilizado em um organismo vivo, né, os fenômenos da absorção, da distribuição e da eliminação, é claro, além do metabolismo, eles estão classificados aqui como fenômenos farmacocinéticos. Ou seja, entra a farmacocinética nessa parte. Enquanto o efeito farmacológico e, consequentemente, a resposta clínica que vai ser gerada, se será de eficiência terapêutica ou se será toxicidade, isso tudo é trabalhado através da farmacodinâmica. E o nosso momento aqui hoje é um momento separado para que a gente possa conhecer somente uma das etapas da farmacocinética. A gente vai focar aqui somente na absorção. E posteriormente nós vamos, claro, trabalhar através da telesaúde com os outros fenômenos que ocorrem aí dentro da farmacologia. Mas hoje, reforço, a absorção é o nosso objetivo. Então vamos lá conceituar o que vem a ser a absorção de um medicamento, de um fármaco. Só relembrando a vocês 3 termos muito importantes que podem ser extremamente confusos. O termo medicamento, o termo droga, o termo fármaco. Tá? Então vamos partir da definição do que vem a ser a droga, relembrando a vocês que isso a gente já viu anteriormente, para quem segue, para quem não viu. Droga tem uma definição muito interessante que é qualquer substância química definida que ao ser utilizada em um organismo gera uma ação, independente de qual seja a ação, gera uma modificação no organismo. Então, drogas são qualquer substância química que gere alteração em um organismo vivo. Portanto, as drogas podem estar presentes em alimentos, em medicamentos, podem estar presentes em bebidas, né? E são inúmeras as drogas. Então, por exemplo, no café, que é uma bebida, você tem, por exemplo, uma droga que é a cafeína. E a cafeína, quando consumida, quando absorvida, ela vai se distribuir e alcançar um local dentro do seu organismo que vai gerar uma alteração desse organismo. É uma alteração provocada por essa droga.
certo? Portanto, ela é ali classificada como uma droga simplesmente pelo fato de provocar essa alteração. Se essa alteração for benéfica ao organismo, por exemplo, com um fim terapêutico, com um fim de correção de um problema de saúde, essa droga passa a ser classificada como um fármaco, certo? Agora, se ela provocar um dano, ela vai ser classificada como um tóxico, certo? Ambas são drogas, mas dependendo do organismo, dependendo da dosagem, dependendo do momento e da condição clínica do paciente, você pode ter uma droga agindo como fármaco ou agindo como tóxico, tá? A diferença, basicamente, isso é sempre importante, está ligada à concentração, mas pode estar ligada também à condição clínica do paciente. Isso é algo fundamental. Então, pensando, por exemplo, na cafeína, que é uma droga presente na bebida, que é o café, essa cafeína pode, por exemplo, torná-lo mais ativo, mais desperto. Então, esse é um efeito farmacológico, por ser uma substância estimulante do sistema nervoso central, e dependendo da sua situação, ela é ótima, benéfica. Você precisa estar desperto, por exemplo, para fazer determinada atividade. Mas ela pode ser algo danoso se esse efeito estiver cortando, por exemplo, o seu sono. Se você estiver utilizando e isso impactar, por exemplo, num efeito colateral indesejado, que é a insônia. Então, aí você já passa a ter um efeito tóxico dessa mesma droga. Tá? Agora, o que vem a ser então o medicamento? O medicamento é um produto planejado, preparado, acabado para que um fármaco alcance o sítio de ação e promova um efeito benéfico, que pode ser de cura, pode ser de uma redução de sintomas, pode ser de prevenção de sintomas ou prevenção de uma doença, ou até mesmo pode ser para o diagnóstico de uma determinada condição clínica patológica. Então, você tem três principais: prevenção, correção ou diagnóstico. Isso é o fármaco que está contido no medicamento, ok? E o que nós vamos trabalhar aqui é da absorção dos fármacos que estão contidos nos medicamentos. Então, esse fenômeno da absorção, ele compreende da trajetória do fármaco, que parte desde a sua absorção até a chegada no sítio de ação. Ok? Então, isso tudo é a absorção. Então, eu primeiro vou absorver o fármaco, independente de qual seja a via de administração. Lembrando que nós podemos ter a via entérica, interal, via oral, basicamente, que pode ter absorção na cavidade oral, no estômago, no intestino delgado, e nós podemos ter a via parenteral, aquela que é paralela ao trato digestório, que compreende das vias onde nós administramos os injetáveis. Então você tem a via arterial, via venosa, nós temos a intratecal, temos várias vias, todas elas não estão ligadas ao trato digestório. Estão ligadas diretamente aos vasos sanguíneos ou diretamente no organismo, tá? Por exemplo, eu posso ter uma administração intraóssea, que é fundamental para o tratamento de osteomielites, infecções dentro dos ossos. Então, como o vaso sanguíneo é uma região pouco irrigada, o alcance do medicamento dentro desses locais, onde você tem a colonização da bactéria, às vezes é baixo. Então, aí seria necessário uma aplicação de antibiótico, para diminuir a infecção e, às vezes, em determinadas situações, de anti-inflamatórios esteroidais para diminuir a inflamação do local, certo? Temos, por exemplo, falando de anti-inflamatórios esteroidais, conhecidos como corticoides, são extremamente úteis na administração, no combate a processos inflamatórios das articulações, em especial acometidas pelo joelho. Então, você também pode fazer uma aplicação intracapsular, que é a cápsula de articulação, administrando diretamente o fármaco naquele local. E aí você tem o fenômeno da absorção já praticamente inexistente. Por quê? Porque você já está aplicando o medicamento diretamente no sítio de ação. Ele não tem que atravessar as barreiras biológicas, como ocorre na absorção das vias orais, justamente já para alcançar esse local. Então, dependendo da via de administração, você vai ter ou não o fenômeno da absorção, que pode ser, claro, impactado de acordo com as situações fisiológicas que o organismo está,
ou com a condição clínica do paciente, sejam elas condições normais, fisiológicas, como é o caso da menstruação, do puerpério, ou condições patológicas, né? Por exemplo, você pode ter uma inflamação, uma úlcera gástrica, que pode fazer com que haja um aumento na sua absorção, porque a barreira biológica que é constituída pelo estômago está bem menor, né? Então, não oferta ali obstáculos à absorção e o medicamento rapidamente é absorvido por toda aquela mucosa que está ali. Então, são fatores que impactam no quantitativo absorvido. E quanto ao quantitativo, só relembrar um outro conceito a vocês, refere-se à porcentagem de fármaco que é absorvido e que estará disponível na corrente sanguínea após a absorção. A esse termo nós chamamos de biodisponibilidade, certo? Então, tudo que é absorvido pelo organismo e que está pronto para chegar até o sítio de ação é o que está biodisponível. Então, algo importante a ser considerado. Lembrando que essa absorção, ela simplesmente é atravessar as barreiras biológicas, as membranas biológicas. Portanto, é fundamental que vocês conheçam a estrutura de uma membrana plasmática, que é justamente essa membrana biológica que se refere à barreira que o fármaco precisa atravessar. E aqui eu vou relembrar ou passar a vocês informações que são relativas à ciência chamada de bioquímica, né? A bioquímica é a constituição química da membrana plasmática, né? Então, dentro da constituição bioquímica da membrana plasmática, que envolve as células, né? E lembrando que o medicamento, para atravessar essas barreiras, ele precisa atravessar a célula, portanto, ele precisa atravessar essas barreiras. Essa membrana ela é formada por duas camadas de fosfolipídios, né? Ou seja, são substâncias químicas que se caracterizam por serem lipídios, ou seja, um ácido graxo mais um álcool, associado a um grupo fosfato. O que significa isso na prática? Que você tem dois grupos com cargas elétricas distintas, com características elétricas distintas. Você tem os lipídios, que são apolares, que não possuem polos elétricos, mas você tem ligado a ele um grupo fosfato, que é um grupo que possui uma carga polar positiva, né? Então, isso é uma característica interessante, né? Essa membrana ela pode vir a ter essa duplicidade. Ela tem um caráter apolar e tem um caráter polar. O que significa isso na prática? Que existe uma regra, né, química que semelhante dissolve semelhante. Então, nós vamos aplicar essa regra às características de polaridade desses componentes da membrana plasmática. Nós temos a porção apolar, que é gerada pelos fosfolipídios, portanto totalmente apolar, e nós temos a porção polar, nós temos canais proteicos que permitem a passagem de substâncias polares através dessa membrana, né? Então, o que nós temos aqui é uma capacidade de fármacos que também têm características de serem apolares, ou seja, sem cargas elétricas, eles conseguem atravessar com facilidade essa membrana. Já os fármacos que têm característica de serem polares, esses não conseguem atravessar. Então, há uma necessidade de adequação no meio para que o fármaco esteja em condição de atravessar essa membrana plasmática com relação, especificamente, à polaridade. Mas outro fato importante nós temos que considerar é que fármacos eles precisam também ser pequenos para conseguir atravessar os canais gerados ali pelas proteínas que estão incrustadas na bicamada de fosfolipídios. Tá? Então a gente precisa pensar que um fármaco, para atravessar a membrana, ele tem que ter polaridade inexistente, ou seja, tem que ser apolar para se misturar aos fosfolipídios que estão presentes na membrana. Agora, se ele tiver polaridade, ele tem que ser uma molécula pouco polar e muito pequena, para conseguir atravessar através dos canais proteicos que estão presentes dentro da membrana plasmática. E aí nós vamos ter o transporte através da membrana, que pode ser com gasto de energia, e aí ele vai se chamar transporte ativo, ou sem gasto de energia,
obedecendo uma difusão, de onde tem mais para onde tem menos. Portanto, se você usa um medicamento, dependendo da concentração externa, ele vai conseguir atravessar com facilidade, dependendo da sua concentração no local, da sua polaridade, do seu tamanho. Tá? Então, são características importantes que vocês precisam se lembrar e características que vão impactar nesse processo. Cabe à indústria farmacêutica, ao desenvolvimento do fármaco, ajustar através de uma modificação molecular, tornando essa molécula mais absorvível, e com menor polaridade, sem que isso impacte no mecanismo de ação. Certo? Então, as ciências farmacêuticas atuam na estruturação de uma molécula, levando isso em consideração. Se você não consegue manipular a estrutura química de uma molécula, você pode, por exemplo, colocá-la dentro de um lipossoma, que é uma camada de fosfolipídios, por exemplo, é uma estratégia, para que isso engane o organismo, de certa maneira, e ele consiga passar através dessa capa de lipídios, atravessar a membrana plasmática. Então isso também pode acontecer, isso tudo cabe aí às ciências farmacêuticas a fazerem esse controle. Então, de forma geral, e isso é importante, é o que eu preparei aqui para vocês, o medicamento para poder atravessar a membrana plasmática, ele precisa ser extremamente apolar, portanto, lipossolúvel, solúvel em lipídios, solúvel nos lipídios que fazem parte da membrana plasmática. Quanto mais lipossolúvel, melhor é a absorção. Eles precisam ter baixo peso molecular, consequentemente, baixa dimensão. Eles precisam ter grau de ionização pequeno, ou seja, para que eles... O que é o grau de ionização? É o grau de capacidade de quebra, de formar íons, carga elétrica, se tornar polar. Então, nós não podemos ter para a absorção alto grau de ionização. Na verdade, precisa ter baixo grau de ionização. Ele precisa ter uma grande quantidade de moléculas no seu formato não ionizado, não com carga, portanto, apolar. Se é apolar, vai atravessar com facilidade. E nós precisamos ter uma concentração alta para que ele possa passar através da difusão de onde tem mais para onde tem menos. Então, essas são características ligadas ao medicamento que podem vir a ser manipuláveis através de manipulações farmacêuticas para tornar o fármaco mais absorvível. Já com relação ao organismo de quem recebe esse medicamento, a gente tem que pensar no local onde será absorvido, se esse local tem ampla superfície de absorção, se ele é bastante vascularizado, quanto maior a vascularização do local, maior é a absorção, e se a permeabilidade da membrana ela é alta. Quanto maior a permeabilidade, maior é a permissão da passagem de substâncias. Portanto, considerando informações ligadas ao organismo, agora a gente entende por que o intestino, por que o trato digestório de forma geral, ele tem alta capacidade de absorção de medicamentos, de fármacos. Porque ele é extremamente vascularizado, o que se justifica pela sua função fisiológica de absorção dos medicamentos. Ele tem alta capacidade de superfície, porque tanto o estômago quanto o intestino, você tem as macro e microvilosidades, que são dobras na superfície dessas membranas, aumentando em si a superfície de contato, certo? E, claro, como também são áreas onde você tem alta capacidade de troca de nutrientes para absorção, isso se justifica com essa eficiência de absorção pelo trato digestório. O mesmo raciocínio a gente faz para as vias respiratórias. Se você tem um fármaco que é administrado por nebulização, por exemplo, e ele será absorvido nos pulmões, o pulmão ele é um órgão extremamente vascularizado, com grande superfície de absorção e extremamente permeável, porque é ali que ocorrem as trocas gasosas. Então também justifica. Agora vamos comparar com a pele. Superfície da pele é uma superfície com baixa vascularização, quando comparada às mucosas gástricas, intestinais e a respiratória, porque você tem uma camada de queratina que é impermeável. Claro, boa superfície de absorção, mas não tão grande quanto a intestinal, certo? Isso justifica por que na pele a absorção é menor, ou quase inexistente, quando comparada às outras vias.
E aí o que você tem na pele é uma aplicação tópica, medicamentos que vão agir basicamente na pele, você não vai ter uma absorção sistêmica. A exceção são as formas farmacêuticas onde eu trabalho, onde eu manipulo a lipossolubilidade, o peso molecular, o grau de ionização e a concentração para aumentar a absorção através da pele, né? Então, por exemplo, as pomadas, a forma farmacêutica de pomada, você tem um fármaco altamente lipossolúvel e você tem uma gordura, lanolina com vaselina geralmente misturada e com muita aplica, mas com muita fricção você vai aumentar e aquele fármaco pode vir a ter uma absorção e um efeito sistêmico, tá? Então isso é importante considerar. E aqui eu queria fazer também uma consideração, lembrando a vocês que todos os procedimentos estéticos ligados a cabelo, pelos, barbas, são procedimentos estéticos tópicos. Não ocorre a absorção. Então, digo isso porque se você fizer o uso de, por exemplo, um shampoo para lavar a cabeça, ele vai fazer ali a remoção da sujeira, a remoção da gordura. Se você vai fazer o uso de um condicionador de cabelo, ali você está usando uma substância gordurosa que remove dos fios de cabelo a eletricidade, tornando eles mais acolhidos, né? Ou seja, menos elétricos, ou seja, não vai ter a repulsão dos fios de cabelo. Entretanto, quando você tem ali, associado ao condicionador, que é essa substância gordurosa, determinados produtos estéticos, como vitaminas, você associa ali uma alta capacidade de hidratação externa do fio de cabelo. Você retém água naquele local e essa hidratação ela vai favorecer a parte estética do cabelo. Mas aquele nutriente que está lá, uma vitamina, por exemplo, que está presente no condicionador, ele não será absorvido porque não existe essa absorção externa no corpo humano, tá? Então é importante. Nós vamos ter uma hidratação, mas não uma absorção de nutrientes. Ok? E para visualizar histologicamente os principais locais de absorção, eu trago essa imagem para mostrar para vocês, né, a diferença histológica que se tem nos diferentes locais de absorção de um medicamento. Então, considerando aqui, por exemplo, a via oral, a gente tem a absorção que ocorre desde a mucosa oral, né, então você tem a via sublingual até o reto, certo? Então, você tem aí diferentes campos que se caracterizam sempre por ter uma mucosa de alta capacidade de absorção. A pulmonar também tem essa característica, né? Você tem ali uma mucosa, um epitélio, né, cuboide ciliado que permite essa absorção, essa troca gasosa, né? Algo que a gente não observa na pele, né? A superfície da pele ela tem uma camada de queratina que vai ser impermeável, diminuindo então a permeabilidade do nosso tecido, dificultando um pouco a absorção dos medicamentos. Tá? Essa é uma característica importante. Sabendo de todo esse processo que nós acabamos de observar, é muito importante que a gente tenha sempre a consciência das características clínicas do paciente, as características físico-químicas do fármaco, para entender se a absorção será maior ou menor e, consequentemente, você ter uma otimização do seu esquema terapêutico. Então, eu vou dar um exemplo claro para vocês aqui que facilita bastante. Se você tem um fármaco que tem uma característica de ser absorvido em meio ácido, porque é no meio ácido onde ele vai ter maior lipossolubilidade, porque ele estará na sua forma específica apolar, então eu preciso preparar, lembrando que isso é uma característica química do medicamento. Eu vou preparar um esquema posológico na qual ele será utilizado favorecendo o suco gástrico. Então, que momento é esse? Eu posso administrar pós a alimentação do paciente. Por quê? Porque durante a alimentação, a digestão vai fazer com que haja um aumento na produção e liberação de suco gástrico pelo estômago, o que vai favorecer, diminuir o pH, tornando o meio mais ácido, favorecendo a absorção desse medicamento. Posso ter medicamentos que não podem ser
ele vai ter uma diminuição do seu processo de absorção se ele estiver em meio ácido, não precisa estar em meio alcalino. Aí, nesse caso, faz-se uso do medicamento, por exemplo, em jejum, ou determinadas horas do dia. Tudo isso por quê? Porque você vai ligar a rotina do paciente à melhor condição de absorção do medicamento. Se eu sei que o paciente não tem condição de fazer o uso por determinada via, eu vou trocar por outra via, percebendo se as características fisicoquímicas vão estar preparadas e prontas para melhorar a absorção desse paciente. Então, cabe aí ao farmacêutico, dentro desse estudo, fazer juntamente com o médico prescritor o estudo dessa posologia para determinar qual é o melhor esquema posológico, garantindo a eficiência no tratamento do paciente. Em inúmeras situações que dentro da clínica que eu atuo, na parte clínica que eu atuo, muitas vezes é necessário fazer um ajuste nesse esquema para facilitar a absorção e, consequentemente, garantir o tratamento. Muitas vezes a eficiência está ligada a esse pequeno ajuste. Conhecer o comportamento fisicoquímico do fármaco e a condição clínica, se o paciente está em condição de receber aquele medicamento, fazendo os ajustes, você tem a garantia de que aquele tratamento será eficaz. Ok? Então, espero que com a teleaula de hoje eu tenha estimulado a vocês a conhecerem um pouco mais, certo? O meu desejo é que vocês busquem mais informações, leiam boas referências em farmacologia, nós temos inúmeras obras no mercado à disposição, inúmeras fontes de conhecimento, e deixo aqui para vocês, deixo aqui a minha inteira disposição para poder tirar dúvidas, para poder responder a questionamentos, e peço também que vocês utilizem o nosso programa de telesaúde, registrando ali, através das teleconsultas, situações clínicas que nós possamos ajudar a vocês. Ok? Desejo a vocês aí um excelente dia e, claro, você que está assistindo pelo YouTube, não esqueça de dar um like aqui, aumentando o nosso engajamento dentro do YouTube, permitindo aí o alcance cada vez maior de pessoas na divulgação científica. Então, um grande abraço e aí até a próxima Telesaúde.